Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Carlos Bueno, conhecido, né, no mundo virtual, né, principalmente nos canais do senhor Edmar de Moraes, como FDC, o Falador. O Falador é em homenagem a um artista brasileiro, né, popular, que ultimamente tem até desaparecido da mídia, porque ele é uma pessoa muito culta, inteligente, e sabe que tem que ser delicado para tratar de assuntos com a política, né? Ainda mais no nosso país, que existem bastante paradigmas, né? Bastante barreiras. E a gente sabe muito bem que as informações não são claras, né? Não tem fontes idôneas. É, eu queria falar com vocês referente ao momento contemporâneo, né, que nós estamos vivendo, de toda essa pandemia, dizer que no mundo nós temos vários tipos, né, de doenças, né, de patologias, que conhecendo a ciência da medicina, sabemos que existem formas muito baratas, simples, de a gente minimizar ou até extinguir o contágio ou a gravidade das doenças, né? É, existem situações em que as pessoas instalam o medo, né? Porque o medo faz o seu próximo, né, o seu semelhante, ser dominado, né? Paralisa o cérebro da pessoa. É, eu vim aqui hoje para poder falar algumas parábolas, né? Algumas experiências que eu aprendi na vida. É, posso estar sendo repetitivo se eu já fiz um vídeo desse no passado, mas contando, sim, essas histórias que eu vou estar replicando. Não são criações minhas, são todas coletadas no cotidiano com as experiências, né? Daniel Godry, né, um palestrante motivacional que está aí no YouTube, né? Não estou fazendo propaganda dele, mas tudo que é bom a gente deve semear, né? Compartilhar. E ele diz: nenhuma universidade ensina experiência, somente a vida. Então, tudo que eu aprendi na vida, eu até o momento, de bom e que eu acho que é conveniente estar compartilhando com vocês, eu vou estar compartilhando. Bom, eu me deparei com uma parábola, que a parábola ela é referente aos porcos espinhos, né? Depois eu explico o porquê dessa história. Antigamente, na era jurássica dos dinossauros, existia um nível de temperatura. E aí aconteceu aquela situação que eu não vou explicar porque não sou da área, né? Não é a minha especialidade, mas existiu aquela situação glacial, né? A era glacial, que é após a era jurássica. E aí os animais, né, viventes naquele período começaram a todos morrer. E uma classe deles, né, os porcos espinhos, eles começaram a morrer e eles perceberam que o calor era muito importante. Só que o calor, né, o calor do corpo deles, né? Aí os porcos espinhos se uniram, né, toda uma grande população. Só que, a priori, na primeira vez que eles se uniram, eles começaram a se cutucar, né? Um cutucar o outro. Aí ele falou assim: não, o quê? Imagina, vamos separar, é muito ruim e tal, né? E eram pessoas da mesma espécie, né, que não conseguiam se conviver juntos. Por quê? Porque um achava defeitos no outro, assim, querendo transparecer para nossa questão humana. Aí eles se separaram. Eles se separaram e começaram a morrer de novo, né? Então, daí um porco espinho líder pegou e falou assim, reuniu todos, falou assim, foi falando, né, e foi reunindo, falou assim: olha, é o seguinte, aqui não é uma questão de ser bonito, ser feio, ser
gordo, ser magro, cabeludo ou careca. A gente está falando de sobrevivência, né? É, Darwin, né? Darwinista, Darwin que diz, os que sobreviverão no futuro não serão os mais fortes, e nem os mais fracos, nem os mais ricos, nem os mais pobres, nem os mais bonitos, nem os mais feios, mas sim aqueles que souberem conviver as mudanças e em comunidade, né? Mais ou menos assim. Então, aí eles voltaram a se unir e continuou se cutucando, mas a união dos porcos, com as suas diferenças, fez com que eles passassem aquela era difícil e aí começou a ter a transformação, né, do planeta conforme era esperado, né? É, tipo, biblicamente tem, né, aquela frase épica, depois da tempestade vem a calmaria. É o mesmo que a gente espera com essa situação da pandemia, não só no Brasil, mas mundialmente. Mas, para isso, nós temos que entender a fonte do problema, a causa raiz, entende? E existe o senhor Edmar, ele tem formação universitária para poder falar com propriedade, né, categoricamente, sobre essa situação de contágio, epidemia e tal. Eu só vou dizer o que eu penso referente à questão de, da nossa crise principal. Bom, eu vou abordar para vocês uma situação que ocorreu um pouco antes de iniciar a pandemia. Está tendo essa briga hipócrita dos poderes, né, das esferas, tanto legislativo, judicial e as três casas, né, do poder, e também essas pessoas que são gestoras públicas que querem, né, se propagar, né, com a imagem, usando a pandemia, né, uma doença mortal, né, que até o momento está assustando até os especialistas, né? Mas assim, a minha opinião referente à grande pedra no sapato do brasileiro é, infelizmente, a sua crença religiosa e seu estágio de ignorância, entende? Temos dados, assim, eu sou uma pessoa que vivi muitos anos no universo industrial, trabalhando com o sistema da qualidade. E a gente sabe, uma das máximas da gestão da qualidade nada pode ser melhorado se não for medido. Né? Se a gente não tiver números, a gente não consegue melhorar nada. Então, eu quero pedir para vocês refletirem referente à questão dos números, né? Bom, o governo de São Paulo está tendo atitudes assertivas, mas está evidente que muitas atitudes do nosso estado, nosso governador João Dória, está manipulada, né? É claro isso, é evidente. E nós sabemos que existe essa picuinha, essa pirraça entre o senhor presidente e os governadores dos diversos estados. Mas vamos lá, que eu falei de união, né? Eu quero propor aqui uma lei, né, um projeto de lei, né, que tudo tem que ser votado, tem que ter o consenso, tem que ser democrático. Eu vou falar o que eu penso e vocês vão fazer elogios, críticas, referente ao meu ponto de vista. Assim, no universo da qualidade também tem uma frase que eu gosto muito de citar ela, assim: prefiro a crítica que me aperfeiçoe ao elogio que me corrompa. Né? Se eu estiver falando uma tolice aqui, por favor, façam as críticas, mas façam de coração e assim, com seriedade, né? Não critiquem só para poder aparecer no canal, para poder causar, né? Porque a gente não precisa mais de pânico, a gente precisa de tranquilidade, de paz, né?
Tem uma frase de Buda que diz assim: não sou budista, mas respeito muito e gosto de ler frases, textos, né, das escrituras de Buda. E lá ele diz: não existe o mal, existe a ignorância. E eu sou totalmente adepto a esse pensamento. A ignorância mata, entende? Eu venho da área da segurança do trabalho e pode ter certeza que não saber dos riscos é o pior risco, né? Então, mas vamos lá. É, o nosso senhor governador, João Dória, antes de entrar a pandemia, ele não sabia o que fazer, né? Tava aí todo cheio de ideias fúteis, né? Inclusive ele, lá quando foi prefeito de São Paulo, ele doava o salário dele integral, né? Aquele marketing de, né? Não preciso do dinheiro, tal, isso que tem. Só que, será que ele está fazendo isso hoje? Será que ele está doando todo o salário dele e tal, né? Para ONGs, caridade e tal, essas coisas? Bom, não sei. Eu sei que ele estava com um projeto de colocar ração alimentar nas escolas estaduais. Meu, vamos parar para pensar. O coronavírus é uma doença que já foi intensivamente estudada, super valorizados os valores de custos do governo para, né, tanto criação de leitos emergenciais, essa questão de necessidade de máscara, de doação de álcool em gel, tal. A gente sabe que políticos estão envolvidos referente a essa questão comercial esses produtos, né, de controle, né, de contenção, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que sim, se o senhor João Dória, governador, quer fazer essa situação de implantar ração alimentar nas escolas, é totalmente benéfico. Mas antes de virar uma ideia, um projeto em série, ele tem que ser um protótipo, ele tem que passar por uma experiência, né? E acho que no mínimo, tipo, 1 ano. Então vamos fazer um convite, senhor João Dória. O senhor, seus filhos e sua família vão passar 1 ano se alimentando única e exclusivamente de ração alimentar. Essa ração que você está criando. Eu tenho experiência de ração, que já trabalhei em 2 empresas de ração. Né, ração canina, felina e para peixes. Então eu falo, né, senhor João Dória, vamos fazer esse teste? Vamos fabricar essa ração e deixar você e sua família se alimentando 1 ano com essa ração? Para a gente ver como que vai ficar a estrutura do seu corpo, né? Seu organismo, né? Quantos anticorpos ele vai criar, né, com essa ração, né? Porque é bobagem, né, João Dória? Bobagem comer, ter uma alimentação escolar onde tenha uma salada, nutriente, onde tenha um feijão e arroz produzido de forma orgânica, de forma saudável. Ter a couve, que é um alimento que é praticamente considerado um mato, né? Nasce em qualquer lugar, 2, 3 folhinhas você já faz uma refeição, que a gente sabe muito bem que a couve é rica em zinco. E a gente sabe que zinco é um dos maiores componentes para poder fortalecer os nossos anticorpos, entende? Bom, eu tenho esse problema, eu perco um pouco o foco. Mas eu não estou tendo nada, nenhum script, estou falando tudo da minha mente. Igual as letras que eu canto aí, que eu gravo, né? São autorias minhas e nem sempre eu consigo falar, expressá-las da forma que eu realmente gostaria, porque, sabe, dentro da minha cabeça passam muitos projetos, muitos assuntos em diversos níveis de pensamento, né? Mas, assim, queria falar para vocês que a união da gente, de nós, pobres civis, né? Porque a gente pode se considerar pobres civis. Existem nós, que é uma classe, e os políticos, que é outra classe totalmente. É isso que eu quero dizer.
os políticos não podem ser uma classe distinta da classe dos trabalhadores ou das classes dos informais, dos artistas, sabe, de nenhum. Política é gente e principalmente, muito pior, são pessoas se enriquecendo às custas dos nossos impostos, do nosso suor. Vamos lá, eu queria convidar vocês a refletir. O que é o dinheiro? Dinheiro é poder de compra. Dinheiro é salário. Dinheiro é salário. Aí eu te pergunto, o que é salário? Da onde vem essa palavra salário? Salários, a origem de salário vem de sal. Por que vem de sal? Porque lá antigamente, né, no começo da comercialização desse universo né, que saímos daquela era jurássica, irracional e começamos a industrialização, nós percebemos que as pessoas tinham necessidade de consumir, vamos supor, conforto, experiências, né? E aí alguém, eu não conheço a história por completo, mas assim, alguém descobriu o sal e o sal era caro, tão caro como a pimenta do reino, lá no descobrimento do Brasil, que atravessaram as Índias para poder fazer esses comércios e tal. Então é isso. Então, por que eu quero dizer? O que é dinheiro? Dinheiro, praticamente, é oriundo de salário. Que salário vem de sal. E sal vem de tempo. Você gastava tempo e conhecimento para poder ter o sal. Entende? Então, o que acontece? Esses políticos, quando eles desviam dinheiro dos cofres públicos para bem próximo, para benefício próprio, eles estão extraviando, corrompendo o nosso tempo. Quanto tempo você trabalha para pagar a carga de impostos anual que você paga? Você gasta da sua vida no mínimo 5 meses do ano, 6 meses do ano, trabalhando para pagar imposto, que deveria ser revertido para nós, ok? E não acontece isso. Então, vamos lá. Eu quero pedir para vocês, né, conscientemente e colocando a minha pessoa, Carlos Bueno, como responsável por essa autoria desse pré-projeto. Eu gostaria que vocês assimilassem e cada município aí que vocês têm, sabe, assim, existe um direito de cada popular que paga impostos, que mora civilizadamente em uma área urbana ou rural, o direito de criar leis. Então eu peço para vocês irem às câmaras municipais de vocês e fazem essa lei. Eu gostaria, tipo assim, eu vou fazer aqui em Bragança Paulista. Tá entendendo? Porque tem uma história aí, eu não vou contar porque vai envolver famílias políticas, né, grupos partidários, que eu acho uma hipocrisia. Mas eu vou só falar assim, eu vou até a Câmara Municipal, vou até com alguns amigos para poder ter testemunhas e vou exigir que seja feita uma lei onde os políticos de Bragança Paulista, sendo vereadores, secretários municipais e prefeito, digo o prefeito, assim, prefeito e filhos, né? No caso aqui de Bragança Paulista, tem um é prefeito, o outro é estadual e o outro era federal. Não sei se ainda é federal. Mas, por exemplo, deles, são obrigatoriamente, serão obrigados a usarem única e exclusivamente o serviço público de saúde. Porque só assim eles vão melhorar o serviço público de saúde, como também o de transporte público. Tecnicamente, eles teriam que usar o transporte público, porque só assim melhoraria o transporte público. Sabe, a cidade que eu moro hoje está vivendo um carnaval no trânsito. Um carnaval. Ninguém mais sabe o que faz. Inclusive, nós ficamos muito tempo sem secretário de mobilidade e a cidade ainda não estava tão caos, né? Tão... essa zona, assim, né? Vamos lá ser sinceros. Só que agora contrataram um secretário de mobilidade.
O cara veio lá de Santos. Nós moramos em Bragança Paulista. Não tem nada a ver o universo que ele viveu lá numa cidade litorânea com essa cidade, que é uma cidade super, vamos supor, que tem tendência, né? Até o nosso título é Cidade Caipira. Nós somos praticamente quase rurais, né? Bragança Paulista. Sendo que Bragança Paulista, sou bragantino de coração, tenho muito orgulho de Bragança Paulista. Bragança Paulista é a cidade mais pioneira do Brasil, evidenciada em dados, em registros, em histórias, em passivo, né? Mas eu não vou começar a contar aqui toda a história de Bragança Paulista. Só vou contar um pouquinho. Bragança Paulista teve o primeiro telefone do Brasil, o primeiro museu do telefone do Brasil. Bragança Paulista teve a primeira estação de tratamento do Brasil, primeira subestação elétrica do Brasil. Bragança Paulista teve o primeiro Pesca e Pague registrado em cartório do Brasil, teve o primeiro clube afrodescendentes registrados do Brasil, entende? E aí muito mais pioneirismo. Mas assim, voltando lá, vamos fazer isso. Vamos pedir para os nossos gestores municipais a serem obrigados a usar o SUS, Sistema Único de Saúde. E nisso vai se transcender para o governo. O governador também vai ser obrigado a usar o Sistema Único de Saúde. Tá entendendo? Ele, no caso do governador, vai poder escolher a cidade. Do prefeito, não. Vai ter que se tratar do Sistema Único de Saúde da sua cidade. Ok? Simples assim. Essa era um dos meus objetivos aqui nesse vídeo que eu estou gravando. Vamos lá. Eu vou falar para vocês por que é importante. Eu falei da parábola do porco-espinho, que lá a moral da mensagem daquela parábola é o seguinte: nós somos diferentes. Todo mundo é diferente, sabe? Até os gêmeos, siameses, têm as suas peculiaridades, suas diferenças, entende? Por mais iguais que sejam nos olhos, no cabelo, né, no tamanho, eles são diferentes. Isso é igual o nosso indicador, ó. Isso é prova de Deus, ó. Prova de Deus. O que é? Desculpa aí, minha mão, que eu estava trabalhando estava com um serralheiro, né? Tendo uma experiência, não foi uma experiência muito legal, mas assim, a nossa digital é prova universal que cada ser nasce único. Porém, somos semelhantes com uma face do Pai, independente da crença que você tenha, sabe? Tem até uma frase de minha autoria que é assim: posso ser o oposto do seu gosto, mas no máximo das excentricidades serei apenas o inusitado. As diferenças, o novo, muitas vezes ele causa desconforto, ele causa antipatia, dor, mas a gente tem que observar o objetivo em comum, não é o objetivo próprio, individual. Tem que observar o coletivo. Por isso que essa questão de usar máscaras é muito importante, higienizar as mãos com álcool e gel é muito importante. Só que mais importante do que tudo isso é vocês terem consciência de situações igual essas superfaturamento de máscaras, superfaturamento de compras de respiradores, superfaturamento, né? Isso eu estou falando mais para a área do Covid. Agora eu quero fazer uma crítica muito forte referente ao nosso presidente e também usar isso que eu estou te falando, essa lei do político ser obrigado a usar os serviços públicos, como existe em outros países, entendem? Tem que usar serviço público. Enquanto eles não cortarem da própria pele, eles não sentirão seu sangue derramar, igual derrama o sangue dos trabalhadores, dos proletários, né, que chamam, quem bate cartão, sabe? Eu fiquei revoltado com o senhor Jair Falso Messias Bolsonaro, quando ele, com o seu ministro aí do trabalho, que eu nem sei quem é, deve ser um cara tão idiota, igual o Ricardo Salles, porque eu falo com propriedades. Ricardo Salles é um incompetente e irresponsável. Quando ele veio a público e falou que nunca tinha ido na Amazônia
e não conhecia Chico Mendes, ele não conhece a sua própria história. Ele é um energúmeno, um acéfalo, anacéfalo, entende? A gente tem que amar a natureza. A natureza é vida. Tudo isso que está acontecendo por causa da pandemia, do coronavírus, o Edmar que possa explicar com mais propriedade. Então o Edmar até falou, não, mas não é bem assim. Mas eu tenho consciência de que é sim. Toda essa degradação da natureza, essa miséria que leva à fome, que faz o ser humano se alimentar de coisas ridículas. E aí o ridículo, né? Tipo lá China. Você acha que o chinês adora comer rato e barata? Não, ele começou a comer por necessidade. Só que isso se perdurou por um período tão longo que virou hábito. Tá entendendo? Virou um hábito. Virou até como se fosse um vício. Sabe? Então, nós temos que nos unir para que, no Brasil, todos os políticos sejam obrigados a utilizar o serviço público, seja de saúde, seja de transporte, seja educacional. Aí o senhor João Dória, o que você acha do João Dória ficar um ano comendo ração alimentar? Né? Ele deixar o caviar de lado, deixar a sua picanha, sua maminha, né? E fazer churrasco de ração. Que legal que seria, né? Não seria bom? Então, tem um estudo, né, no Universo Coaching, que é assim, o Universo Coaching, ele nos ensina que o ser humano, ele age por duas esferas, hemisfério norte e hemisfério sul, que é Self 1 e Self 2. O Self 1 é o racional, e o Self 2 é o emocional, as partes do cérebro. Então, naturalmente, instintivamente, o ser humano, ele toma as suas ações, os seus pensamentos, ele cria suas emoções, suas ações, primeiramente passando pelo lado racional. Depois, essa informação deve passar racional, depois pelo emocional. Aí ele faz uma ponderação e pessoas iluminadas, pessoas que conhecem segredos, eles vão tomar ação. Só que a ignorância te faz diminuir a atividade no self racional. E aí, juntando com o medo, com o pânico, que é o que os políticos estão fazendo com a população mundial, e principalmente os nossos políticos brasileiros estão fazendo conosco, eles instalam o medo e eles bloqueiam totalmente o lado racional. E as pessoas começam a sobreviver só pensando com o lado emocional, entendem? Aí acontece esse monte de barbaridade que isso tem acontecido. Tá entendendo? Tipo assim, vamos lá, voltar à questão dos números que eu falei. Certeza que todos esses números são reais? Tanto o governo paulista forçando os números, botando números lá em cima, exagerando, quanto o governo federal querendo esconder números, pôr debaixo do tapete. Nada disso vai resolver. Nada disso vai resolver. A gente sabe que a principal informação que a gente tem da Covid-19, é que é um vírus vindo de um animal que foi usado em períodos como alimento, né, por outros animais ou pela própria humanidade, né, pelos seres humanos. E isso saiu de um universo, de uma biose, e se multiplicou em universos, em ambientes distintos ao qual ele proliferou, né? Que é o que a gente tem também nas questões de não tráfico de animais, mas essa intenção de pegar, por exemplo, o javali. O javali não é um animal típico do Brasil. Aí o ser humano, né, o brasileiro, quis dar uma detergente, foi lá, não sei aonde, trouxe o javali, introduziu o javali. Vamos estudar sobre o javali? Eu não quero nem falar do javali. Eu trabalhei lá em Araçatuba, né, tive uma experiência lá. Lá eles pagam, parece que estavam pagando R$200 para cada pessoa, seja da cidade, seja do sítio, que matasse um javali. Entende?
Só que aí quando eles trouxeram, matasse um javali, era crime e tal. É isso que eu estou dizendo, né? O ser humano, ele tem que ter conhecimento e propriedades das coisas que o afetam, né? Que é, essa, por exemplo, essa questão da pandemia, né? Que é uma situação bem catastrófica, está sendo, né, bem catastrófica, e tomara a Deus que isso seja benéfico, porque tudo hoje no mundo que levou populações, sociedades à evolução, infelizmente foi por causa de catástrofes. Nunca foi por causa de boas ações, de esforço natural. Foi pela dor, foi por sofrer. E eu não quero que nós brasileiros tenhamos que evoluir pelo sofrimento, pela dor. Eu quero que a gente evolua pelo conhecimento, pelo amor, entende? Eu não quero que caia a tempestade, que tenha que cair uma tempestade, um dilúvio, para a gente aprender a nadar. A gente tem que aprender a nadar antes de cair o dilúvio. Tá entendendo? Falar em aprender a nadar é até legal. Até tinha outros assuntos, mas é muito assunto, né? Eu só quero falar aqui para vocês uma parábola também do coaching que eu aprendi, né, na era que eu estava trabalhando em indústria. Hoje eu sou home office. Então eu vou te dizer, existe um estudo feito por cientistas analíticos, né, estudiosos dessas questões, né, de física quântica, tal, que fala sobre o golfinho, a carpa e o tubarão. Isso é muito utilizado em indústria, em cursos de liderança, cursos de gestão de pessoas. Por quê? O mar é um universo muito extenso, muito lindo, mas também cheio de segredos ainda. A gente sabe, né? O ser humano gasta trilhões, tetralhões para conhecer totalmente a Lua, Marte, Júpiter, né? E ele não conhece o próprio planeta 100%. Agora, recentemente, ontem eu estava assistindo. O planeta está se unindo, as marinhas, né, os pescadores, os cruzeiros, estão todos colocando sonar, aparelhos para eles poderem mapear o oceano por completo, entende? Porque a vida contida no oceano é uma natureza à parte, mas tudo isso faz parte de Gaia, da teoria de Gaia. Eu, você, a baleia, a formiga, o gafanhoto gigante, o gafanhoto pequeno, os vermes, os bichos, os próprios vírus fazem parte do universo de Gaia. A gente tem que ter um equilíbrio constante sobre essas vidas, essas forças, essas situações. Então eu vou contar uma parábola, uma história, um estudo dos mares que é utilizado nas indústrias. Qual a diferença entre o golfinho, a carpa e o tubarão? Só que nesse caso, quando eu falo de carpa, não é a carpa, esse peixe ornamental que a gente vê em piscinas, na frente de restaurante e tal. A carpa é como uma forma de dizer para vocês não causar deficiência de assimilação. Carpa é aquele bichinho, aquele peixinho que fica no pescoço, assim, atrás da boca do tubarão, comendo os restos que saem da alimentação do tubarão. Ele é um parasita do tubarão. Aí, a parábola é o seguinte: quem que você preferia ser nesse universo marítimo? Queria ser o golfinho, a carpa ou o tubarão? Hein? Aí eu vou te dizer. Sabe qual a diferença entre o golfinho, a carpa e o tubarão? Tá. Vamos começar pelo tubarão. O tubarão é o rei dos mares, né? O tubarão é o Jair Bolsonaro, né? O imbecil do nosso presidente. Então, o que acontece?
Depois eu vou falar do Jair Bolsonaro referente a essa lei do SUS. Tá entendendo? Mas vamos lá primeiro aqui para vocês entenderem. O tubarão é um animal que ele se acha imponente dentro do mar. Ninguém mata o tubarão a não ser uma espécie de animal do mar. Então o tubarão nunca anda em grupo. Raro quando existe 2 ou 3 tubarões juntos. E quando existe dois tipo, você tubarão tá lá e vem 1 ou 2 tubarão, eles não são seus amigos. Eles querem comer da caça que você caçou, porque sentiram o sangue e tal, o odor, é isso. Então, o tubarão, ele é rei, mas é solitário. No caso, seria aquele gerentão, aquele supervisor que ele não tem autoridade, ele tem poder, ele chega e manda. Tarará, faz isso, senão vai ser demitido. Tarará, senão vai ganhar uma suspensão. Tarará, senão vai mudar de sessão. Esse é o tubarão. A carpa, que é aquele parasita, aquele peixinho parasita, que depois eu pesquiso o nome e falo para vocês, são aqueles funcionários puxa-saco, sabe? Eu trabalhei numa empresa de chocolate aqui em Bragança, que eles chamavam de chupa-meia. Eu achava engraçado, mas depois que eu parei, chupa-meia, né? É que fica no pé do cara ali, fazendo massagem e tal, mas não trabalha, não faz neca de pitibiribas, sabe? Ele só quer saber, ele quer sobreviver no seu ambiente, na sociedade, dos restos do tubarão, sabe? Fazendo apologia ao nada, né? Ele quer sempre estar estimulando os outros peixinhos a viver igual ele, nas costas do tubarão, né? Porque o tubarão é imponente, o tubarão é o rei do mar. Então o que acontece? Agora vamos lá, no mais importante, os golfinhos. O que você acha dos golfinhos? Cientificamente comprovado, um dos animais mais inteligentes do planeta, né? Só que eles são inteligentes pelo seu instinto, pela emoção. Tubarão não tem cérebro, não usa o self racional, eles só usam o emocional. Mas mesmo assim, eles estão lá interagindo em comunidade. Os tubarões sempre tem medo de golfinhos. Não tem medo de baleia, ataca um monte, né, polvo, né, um monte de animais grandes, marítimos, mas não ataca os golfinhos. Por quê? Os golfinhos andam em coletivo. Quando os golfinhos percebem que vem um tubarão querendo atacar eles, uma parte dos golfinhos sai pela direita, outra parte sai pela esquerda, deixando ao centro, né, ali com menos movimentação no mar, menos vibração, os golfinhos jovens e os golfinhos mais idosos. Por quê? O tubarão ele é cego, ele caça suas presas por vibração de ondas. Então ele vê um grupo saindo para lá, um grupo saindo para cá e avoriçado, ou ele vai pela direita ou ele vai pela esquerda. Aí que mora o segredo. Quando o tubarão vai perseguir o grupo que foi para a direita, o grupo que saiu pela esquerda dá a volta, vem, pum, dá uma bicada na barbatana. Aí ele, pum, desiste do que foi para a direita, vai para o que vai para a esquerda, o da direita vai, pum, bate na barbatana. A única forma de matar um tubarão é quebrando as suas barbatanas e impedindo-o de nadar. Peixe que não nada, morre afogado. Simples assim, parece cômico, né? Mas é verdade. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com os nossos políticos. A gente tem que atacar eles inteligentemente. A gente não pode sair aí falando qualquer coisa, de qualquer jeito, agindo sem propriedade, sem, né, argumento, sem ter tese, né? Tese científica, tese popular, tese... Tem que ter um estudo, sabe? PDCA, Plan do Check Action, ou, observe, planeje, somente então haja, né? São coisas simples de ser usado. Agora vamos lá falar por que eu estou gravando esse vídeo, por que eu estou falando aí dessas parábolas e por que eu estou incentivando vocês a
fazerem essas leis, esses pré-projetos de leis que vai ser votado e nós temos o direito e devemos exigir os nossos direitos para que elas sejam votadas. Existem mil coisas que eu gostaria de falar, mas primeiramente eu gostaria que essa situação se implementasse, virasse realidade. Esse meu sonho virasse realidade. Eu queria ir numa UPA da vida, com dor de barriga, dor de dente, dor de cabeça, e encontrar o prefeito da minha cidade sentado lá, encontrar os vereadores que, na hora de eleição que agora está chegando, vão sair todos aos milhões, né, pedindo voto, ajoelhando, plantando bananeira, dizendo alhos e bugalhos, e depois que ganham, eles somem. Então, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que tanto criticou as medidas de contenções, hoje evidencia-se que está com Covid, né? Covid-19. Agora eu peço uma explicação para vocês. Ele foi tratar no UPA? Ele foi na Santa Casa de Misericórdia? Não foi. Por quê? Porque ele não é obrigado. Porque não existe lei que obrigue ele a se tratar no hospital público. E pelo amor de Deus, ele não deveria ir se tratar no hospital público? Ele é o cara que mais deveria ser exemplo. Tem uma música aí, o Edmar fala que gosta muito de música, né? Eu falo assim, vou até falar aqui desses episódios que está acontecendo aí com a polícia militar. Eu não tenho ódio da polícia militar. Eu tenho ódio das pessoas que usam o uniforme, o distintivo, para poder impor o medo nas pessoas. Tá entendendo? E aí eu fiz uma música que eu, assim... O mundo gira a 360, eles vivem apavorando com o 380. Não digo que é um e nem são todos, mas de 100%, 80 são loucos. Não vivo feliz, estou desanimado, pois no meu país há ladrões por todos os lados. Nas periferias e condomínios fechados, pois o exemplo vem dos grandes, em Brasília no Senado. Se o Brasil não reagir, seremos aniquilados com essa política hipócrita e sua tropa de otários. Tá entendendo, otários? É isso que é. Porque as pessoas são da lei, eu tenho medo da própria lei. Como que posso? A justiça é uma grande injustiça nesse país. Tá entendendo? Eu não entendo, sabe, coisas... Eu não entendo como o Aécio Neves está solto. Eu não entendo como o Fernando Henrique ainda não caiu a casa dele. Até o nosso próprio ex-presidente também. Se ele estava tão errado, por que ele não está de volta? Bom, não sei, né? Eu não tenho nada contra e nada a favor. Eu sei que esse canal ele tem uma tendência ao comunismo, ao socialismo. Eu adoro o comunismo, adoro o socialismo. Comunismo não, eu acho que comunismo cai um pouco para ditadura, né? Ele não é diferente igual esse mané do presidente. Ele era comunista do PT, depois virou, aí pra você ver como ele é Maria vai quadrar. E outra coisa, pessoal, Gálatas 6:7, tudo que você semear, você também ceifará. Eclesiastes 3, para tudo tem seu tempo. Tá entendendo? Então, Jair Bolsonaro está colhendo as pedras que ele plantou. Ele nunca foi cristão. Ele nunca foi adepto de Deus, Pai Todo-Poderoso, segundo a crença dos católicos romanos e dos protestantes. Correto? Por quê? Recentemente teve imagens viralizadas na internet, ele na Índia fazendo oferenda para deusa pagã. Nada contra os indianos. Cada um tem livre-arbítrio. Cada um perde seu tempo ou ganha fé e esperança com o Deus que quiser. Entende? Agora, ele não pode usar a religião cristã, que é 80% da população desse país, para ganhar eleição e manipular os direitos de nós, pessoas simples, humildes, que sabemos, temos
plena certeza de que tudo isso que ele está fazendo tem segundas intenções. Aquele idiota do Paulo Guedes, eu falo idiota porque está gravado lá na Rede Globo, né, canal aberto lá, no primeiro dia de governo do senhor Jair Falso Messias Bolsonaro, ele apareceu, ele foi o primeiro-ministro que deu entrevista do governo Jair Bolsonaro. E o Jair estava vindo falar que era contra o PT, contra o comunismo, contra a ditadura. E tá gravado, pessoal. Não sou eu que estou falando. Tá evidenciado lá. Ele, Paulo Guedes, disse: se os municípios não voltarem às nossas leis, às nossas emendas, eles não vão receber um tostão furado. Pô, eu não sou doutor, né? Graças a Deus, não. Infelizmente ainda não sou. Tenho tempo ainda para ser. Vou pensar em ser ou não. Mas isso não é ditadura? Você é obrigado a votar, senão você não vai receber dinheiro. Se você não recebe dinheiro, seu povo vai morrer de fome, de doença, de 1000 barbáries. Isso é manipulação da mente. Isso é ditadura camuflada. Tá entendendo? Eu amo esse Brasil. Estou muito triste tanto desse presidente quanto dos últimos também que não foram tudo que eu esperava, né? O Temer, não vou nem falar do Temer, que aí eu vou perder o fim de semana, a semana inteira. Mas estou muito triste com esses ministros. Olha esse ministro idiota aí da educação, Van Stramer, o nome nem é brasileiro. Primeiro trouxe um colombiano, né? O colombiano sabia das Farc. Das Farc ele sabia da história de ponta cabeça. Mas ele não sabia qual é a origem do alfabeto brasileiro, o que é Tupi-Guarani. Ele deve odiar Guarani, né, mano? Tupi, deve odiar essas coisas. Porque o pai dele odeia o senhor Zeus do governo brasileiro. O cara que se acha... e outro, vocês falam que ele representa a família? Onde que o Bolsonaro representa a família? O cara tem 60, 70 anos, é casado com uma outra safada que, né, já foi declarada aí da família dela aí, de um monte de coisa. Tá entendendo? Não é eu que tô dizendo. Cadê o Queiroz? Por que o Queiroz se esconde? Eu não sou perito em ciência forense, mas, cara, é nítido, tá nítido que há algumas provas que, como que se diz, penalizaram, criminaram o Lula, eram provas forjadas, fictícias. É evidente aquilo. Por que nenhum juiz realmente, sem ser o Moro, né, que é só o Moro que bateu o martelo e tal. E vamos ver o Moro, né, qual que vai ser o desenrolar dele, né. Esse cara também tem muita história feia, né, cara? É muita história feia. Então eu falo pra vocês, assim, é um pecado vocês dizerem que Jair Bolsonaro é representante da família cristã nesse país. Porque ele não representa a família cristã. Ele tem péssimos exemplos na família. Entende? E voltando a falar, a família toda dele deveria usar exclusivamente o Serviço Único de Saúde. O SUS, ok? Bom, pessoal, eu vou cantar aqui um trechinho de uma música que eu também gosto muito da minha composição, né? Eu sonho em ser artista, né? Quem sabe um dia alguém me ouve, né? E não só escuta, né? Porque tem diferença. Ouvir, escutar, ver e olhar, né? Tem algumas coisas que são superficiais, outras são mais intensas. Então, ela é assim, ó. A vida nos leva a caminhos diferentes. Se você sempre lutar, um dia você vence. Mas tem que ter garra, ser persistente. Lutar com
lutar com a mente, unhas e dentes. Temos que sobreviver com um pensamento positivo. Quem não espera vencer já está vencido. Quem não vive o presente, no futuro não terá passado. A vida passa de repente, num só estalo. Tem que saber curtir, fazer a coisa certa, não sair por aí consumindo qualquer. Tem que ser correto, ter a própria opinião e ficar esperto com o bando da podridão. Eles são escolhidos para governar a nação, mas só nos humilham nessa vida de cão. Eles desviam da educação e só quem sofre são nossos irmãos. Não há esporte e nem cultura, o nosso hobby não são as ruas. Eu quero acesso à fantasia, aquele mundo que nossa mente cria. Não quero violência, eu quero cultura, uma arma na cintura. Esqueci a letra, mas faz parte, né? É assim, eu sou igual a Edmar, é na lata, viu? Por favor, então, pessoal, vamos refletir sobre isso. É um direito nosso ir nas câmaras municipais. Vai ser um protótipo, né? Igual a ração do Jair Bolsonaro, do Dória, né? Devia pôr os dois juntos, né? O Dória e o Bolsonaro e ficar um Big Brother por uma câmera, para ver um discutindo com o outro. Só que o Bolsonaro tem um pouquinho. O Dória tem um pouquinho mais de cérebro. O Dória é premeditado. E o Bolsonaro é um retardado manipulado. Então é mais ou menos assim que faz as duas coisas, né? Então, pessoal, vamos exigir que os políticos usem os serviços públicos. Saúde, transporte, escolar. Porque eu já fiz vários vestibulares para instituições públicas, de ensino, estaduais e federais, e é muito difícil passar, porque tem muito playboy de classe alta que estudou as melhores escolas disputando vaga de faculdade gratuita com nós pobres que passamos por essa escola medíocre não por causa dos professores, mas por causa do monitoramento, da gestão desses professores ou dos ensinos, ok? A gente sabe muito bem que é igual eu contei a musiquinha dos policiais, né? Não digo que é um e nem são todos, mas de 100%, 80% são loucos. Na casa dos professores, não digo que é um e nem são todos, mas de 100%, 80% não está nem um pouco comprometido com o resultado final do aluno dele, que ele tem lá na quarta série, que vai se formar lá no terceiro ano ou no quarto ano do ensino médio. Entende? Ele não está nem azul a referência de vida, de cultura que esses jovens estão tendo. Até falo para vocês, existe um projeto, Edmar acho que vai gostar muito disso. No ano de 2012, a nossa então presidente Dilma Rousseff sancionou, homologou no Diário Oficial da União que todo dia 10 de outubro seria comemorado em todas as escolas o Dia Nacional da CIPA Escolar. CIPA Escolar, para quem conhece, CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela ensina sobre os riscos ambientais, os 5 riscos ambientais. Riscos e muito mais, isso é só o principal. Ela ensina sobre risco risco físico, risco químico, risco biológico, risco de acidente e risco ergonômicos, né? E aí ela ensina rota de fuga, mapa de risco, aí vem uma avalanche de informações benéficas que não são informações, orientações, conhecimentos para serem prestados para professores, inspetores de aluno, pais e mães. Ela diz nitidamente, não ela, o documento diz, né? Porque ela só assina, né? Ela só assinou. Talvez tenha dado essa contribuição, mas assim, é muito decente, muito inteligente e muito visionário essa lei. E lá diz que toda a criança, adolescente, tem direito a esse link da escola, o universo estudantil, com o universo profissional, industrial. Entende? E a gente vê tantas coisas acontecendo, tantas barbáries, tipo esses massacres que estão acontecendo,
Vou contar uma história que aconteceu aqui em Bragança Paulista. Está registrado. Está lá na Câmara Municipal, tem uma TV da Câmara. Existe uma escola no bairro chamado Vila Davi. Essa escola foi construída em prazo de 2, 3 meses. Foi assim, tipo o pastel da China. Construíram. Pô, amém, né? Quero saber quanto desviaram, qual foi o propósito em termos de propaganda política. Não quero saber nada disso. A escola está lá, está funcionando. Só que a escola, nas férias, os populares, crianças, adolescentes, começaram a invadir a escola para praticar esporte na quadra. Na minha opinião, não precisavam nem invadir. O governo, o município tinha que ter pessoas com carinho, com visualização, com visão, com atenção para essa população e falar assim, não, pode ir jogar bola. Não vai desgastar. Você vai gastar os tênis, né? Não tem como desgastar a quadra. Né? E outro, que desgasta também, tá praticando, tá ali ocupando seu tempo com o esporte, fazendo seu corpo produzir endorfina, produzir melanina, tá? Deixando de longe o cortisol, né? O estresse, né? Tendo hábitos saudáveis de esporte. E aí, beleza. Aí as crianças os adolescentes começaram a invadir a escola para praticar futebol. E aí um chutou a bola e a bola caiu numa laje assim em cima. E aí, como era fim de semana, era feriado, era férias, né? Férias escolares, o rapazinho subiu para pegar a bola. E ele, nisso que ele subiu, ele encostou numa calha. Pô, tem algum problema encostar numa calha? Não. Ele encostou na calha e ele foi eletrocutado e arremessado pra quadra de volta. Esse moleque morreu. E aí eu conheci essa história do projeto CIP Escolar. Eu tenho uma amiga de Sergipe, faz tempo que eu não entro em contato com ela. E ela que me incentivou, há muito tempo já, antes de 2014. E eu sempre fui atrás de políticos para conseguir implementar isso. Só que eu nunca consegui. Aí eu fui, há uns anos atrás, eu fui nessa reunião, que é aquela reunião municipal que acontece na Câmara, que é o Plano Diretor Escolar Municipal, ou Municipal PDME, eu acho que é Municipal Escolar, né, que valeria para 10 anos de gestão, né, direcionando as verbas que eles recebem, para verbas da educação, para que eles iam usar, quando iam usar, como iam usar, beleza. Aí eu fui nessa reunião, e a tal, então, vice-prefeita, ela era secretária secretária escolar, né, secretária da educação dessa cidade. E aí primeiro aquela monte de gente, todo mundo discutindo lá o plano diretor, mas ninguém estava discutindo as crianças, os adolescentes ou a metodologia de ensino. Sabe o que eles passaram mais de 2 horas discutindo? Como que eles iriam se aposentar, quando iriam se aposentar, quanto iriam ganhar depois de aposentados. Aí eu peguei, aí até fiquei triste, aí meio que estava encerrando a sessão, eu estava indo embora, e aí a pessoa falou assim, não, mas ainda falta o Carlos. Eu falei assim, eu perdi o tesão de falar. Daí ela pegou e falou assim, não, pode falar, dá tempo ainda. Aí eu fui e lancei isso. É que eu não tô com o papel aqui, senão eu falaria pra vocês. Aí o Edmar tem aqui gravado, depois eu vou, se vocês quiserem, peçam no canal do Edmar, que eu retorno e falo de cabo a rabo o projeto. Tá entendendo? Não é de minha autoria, não é da autoria da pessoa lá, pedagoga, que ela é professora, que também é técnica de segurança, que me passou esse programa, que é muito interessante, muito inteligente. É um programa, CIPA Escolar, CIPA é uma eleição. Vocês que são industriários sabem, né? Tem a semana CIPAT. Para você tem que ter um presidente da CIPA, o vice-presidente da CIPA, os suplentes da CIPA. Existe todo um quadro, todo um protocolo que tem que seguir, entende? Aí, vamos voltando lá para a Câmara Municipal, essa dona Huguete virou e falou assim, não está entendendo o que você está falando? Nós já tem esses programas, aqui está um vereador, Jorge do Proerd, a gente tem o Bombeiro Civil. Daí eu peguei e falei assim... Não, desculpa, eu não sou juiz, eu não sei muito interpretar assim ao pé da letra, né?
Não sou advogado. Advogado transforma as frases do jeito que eles querem para entendimento, tá entendendo? São interpretações que eles forçam vocês a terem. Mas eu tenho certeza, porque está escrito lá em literalmente plena visão, que lá está escrito ensinar CIP escolar, implementar CIP escolar para os jovens e adolescentes. Não para o pai, para a mãe, para o tio, para o inspetor, para o professor, para o diretor. Tá entendendo? Para instigar esse assunto, para a criança voltar da escola, o pai voltar do serviço. Oi, pai, eu aprendi sobre trabalho NR35, trabalho em altura. Ah, tá. Nossa, o que você aprendeu? Ah, pai, eu entendi. É linha de vida, cinto talabarte. Que legal. No outro dia, nossa, pai, a menina. Ai, pai, hoje aprendi sobre NR10, pai. Ó, pai, lá tá dizendo que o senhor não pode puxar o aparelho, né? Não pode trocar a lâmina da sua lixadeira com o aparelho ligado, pai, porque é perigoso. A eletricidade é invisível, mas ela mata. É tipo o coronavírus, sabe? Mata rapidinho, né? Piscar de olho já tá lá duro, seco. A eletricidade, pessoal, ela não queima de fora para dentro, ela queima de dentro para fora. Bom, mas voltando, aí eu discuti com ela e falei, cara. Aí até o doutor Salim, que era secretário estadual, que representava aqui Bragança Paulista, ele, depois que ele viu que eu fiquei bem chateado, ele me chamou de canto, o assessor dele falou assim, olha, não, o professor Salim gostou da sua ideia, ele quer sim te ouvir, o que você sente, que você explique melhor para ele, né, não ficou meio assim opaco e tal, não entendeu, assim, ó, com total satisfação, eu nem quero ser empregado, né, ser remunerado por essa minha benfeitoria, eu só quero que eu moro do lado de uma escola que eu vivi a minha vida inteira nele, eu amo a escola, né? Dom José Maurício da Rocha, né? Fica no bairro próximo, ao lado do Jardim Aracati. Eu amo essa escola. E eu queria muito que até nessa escola fosse o protótipo, né? A primeira escola a se implantar isso, sabe? Porque também já aconteceu bastante acidente. Agora aqui em Bragança Paulista, eu sei, né, foi uma informação que saiu por informação de propaganda política, né, por o atual prefeito se reeleger, que eles dizem que conseguiram o AVCB de 26 escolas. Agora, vamos levantar quanto tempo existem as escolas e quanto tempo existe essa certificação séria do Corpo de Bombeiro, da Força Militar do Corpo de Bombeiro, tanto do Estado de São Paulo como do Brasil? A gente conhece aí as catástrofes que aconteceu na Casa Kiss, a gente conhece as catástrofes que aconteceu lá no Ninho do Urubu, lá no campo do Flamengo. Pô, eram jovens que estavam lá. Se fossem obrigados, obrigados assim em termos, se tivesse essa disponibilidade da informação, da carga de estudos para eles entenderem o que é CIPA, o que é espaço confinado. Eles estavam num espaço confinado, não tinha rota de fuga, não tinha mapa de risco. É coisa simples, pessoal, sabe? Eu fico muito triste com isso. Então, voltando lá, lembre-se da parábola do porco-espinho, a gente tem que se unir, independente de eu ser São Paulino, você ser corintiano, ou fulano ser botafoguense, eu ser moreno, louro, não importa, a gente está num motivo, numa causa em comum, que é sobreviver com dignidade, porque viver vai ser muito difícil. Viver é só classe A, e classe A é só o ápice da pirâmide, a gente sabe disso. Mas a gente quer sobreviver com dignidade. Tá entendendo? Como que esse presidente destrói lá uma sala que era uma biblioteca gigantesca para pôr a mulher dele para fazer um negócio que... O que aconteceu lá? O que deu naquele... Sabe? Biblioteca, não se diminui o ambiente, se aumenta o ambiente.
Porque escritores morrem, mas suas obras são eternas. Tá entendendo? Simples assim. Quem não lê, não vive. A única lei que salva o ser humano é a leitura, né? Uma frase que é épica aí na internet. É leitura que salva. Nenhuma outra lei salva. Tá entendendo? Então, pessoal, eu fico por aqui. Acho que o vídeo foi já bem longo. Nem sei se vai dar para pôr. Mas a minha colaboração é essa. Vamos para as câmaras municipais de cada cidade de vocês que estão ouvindo e exigir um pré-projeto de que os políticos diretos, né? O cara e a esposa dele, né? E filhos, bem assim. Porque se o cara não cuidar do SUS para ele se clinicar, ou para o filho dele se clinicar, ele vai querer que se dane, que falte remédio, que falte profissionais qualificados, que falte infraestrutura, que falte acessibilidade. Então vamos fazer isso. Vamos exigir que políticos usem única e exclusivamente o Sistema Único de Saúde. Vamos começar pelo Sistema Único de Saúde. Depois a gente vai abrangendo os outros serviços públicos. Beleza? Mas é isso que eu quero pedir para vocês. Meu nome é Carlos Bueno. Desejo boa tarde a todos. E se inscrevam e curtam, dê like no canal Edmar de Moraes Moraes. Edmar é uma pessoa ímpar nesse planeta, ok? Ele faz parte do todo de Gaia, tenho certeza. Água é vida, vida é água. Não deixem acabar com as nossas minas, as nossas fontes de águas naturais. Não esqueçam, estamos sobre o aquífero do Guarani, a maior reserva de água doce do planeta. Vai chegar um tempo que ninguém vai beber petróleo. Não se consegue beber petróleo. Dessalinizar a água do mar é muito caro e ruim. Então, Deus nos deu água doce potável. Vamos beber. Vamos consumir com consciência. Beleza? Abraços a todos. Edmar de Moraes Moraes.